O termo Yanomami, na língua dessa tribo, quer dizer seres humanos. Para quem não sabe, os povos Yanomami são um grupo indígena que vive no norte da floresta amazônica, habitando a fronteira entre Brasil e Venezuela. A tribo, durante muito tempo, ficou isolada do resto do mundo. E o contato com a nossa sociedade deu-se, de certa forma, recentemente, pois só aconteceu no século XX. E não estamos falando de qualquer tribo. Os povos Yanomami reúnem indígenas Yanomai, Yanomami, Sanina e Nina, conjunto que compõe um importante grupo linguístico, uma das 10 maiores etnias indígenas do nosso país. Em 2011, a população total dos Yanomami no Brasil e na Venezuela era estimada em cerca de 35 mil pessoas. Segundo dados mais recentes, de 2014, existem aproximadamente 665 aldeias Yanomamis entre o Brasil e a Venezuela. No território brasileiro, apesar de os dados não serem tão consistentes, estima-se que existam cerca de 255 aldeias de população Yanomami. Os dados de 2019 da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde do Brasil, indicam que existem cerca de 28 mil indivíduos apenas no território brasileiro. Os povos Yanomami habitam o extremo norte do Brasil há centenas de anos. Dizem que os primeiros indígenas desse grupo surgiram na região da Serra Parima, no Planalto das Guianas. E desse lugar, a população cresceu e se espalhou para outras áreas a partir do século XIX, como consequência do avanço dos povos não indígenas na região. Como eu disse anteriormente, durante muito tempo, os povos Yanomami ficaram isolados da nossa sociedade. O contato se tornou mais comum na década de 1940, mas foi só na década de 1970, quando o governo brasileiro começou a abrir estradas na região para o extrativismo mineral e vegetal, que o contato com esse povo se tornou definitivo. Foi nessa época, em 1977, para ser mais exato, que começou o processo de demarcação da terra indígena Yanomami, que só foi finalizado em 1992, estabelecendo, então, o território onde hoje vivem cerca de 28 mil indígenas. Institutos que estudaram esses povos afirmam que eles compõem uma sociedade de caçadores e agricultores, sendo que os homens são responsáveis pela caça e as mulheres ficam por conta do cultivo de vegetais e da coleta de outros alimentos, como nozes e mariscos. A caça costuma ser compartilhada com a comunidade, que geralmente é formada pela família e por amigos do caçador, mas também acontece de caçadores compartilharem a caça entre si. Vale lembrar que, apesar de existirem essas pré-definições das funções, não existe uma hierarquia propriamente dita. Eles se organizam em diferentes comunidades, que seguem suas próprias regras determinadas por meio de um consenso. Ou seja, cada comunidade segue o que é melhor para o coletivo, mas há uma comunicação entre cada unidade autônoma. Os Yanomamis vivem em aldeias formadas por diversas casas, chamadas de malocas, que funcionam como habitação para os nativos. Eles também podem viver nas chamadas chapono, que são basicamente casas coletivas, onde vivem mais de um grupo familiar. E quanto à religião de uma tribo como os Yanomami, você saberia me dizer como é? A religião dessa tribo apresenta aspectos tradicionais de muitos outros povos indígenas da América do Sul, baseando-se principalmente no animismo, que envolve entidades não humanas que possuem uma essência espiritual, e no xamanismo, uma percepção religiosa que confere ao xamã a capacidade de entrar em transe e se conectar com o mundo espiritual.
Esses povos interpretam que a floresta é um organismo vivo e cada um dos seus elementos, como as plantas, animais, montanhas e rios, possuem espíritos que desempenham a função de auxiliares dos Yanomami. O contato com esses espíritos e toda a intermediação de suas ações são feitos pelos pajés ou xamãs, como alguns preferem chamar. São os pajés que se comunicam com os espíritos para controlar os fenômenos da natureza e garantir uma boa relação com sua tribo, tornando-os extremamente importantes. A relação dos Yanomami com a floresta é algo incrível. Eles possuem conhecimentos avançados dos rios amazônicos e da flora local. As plantas, por exemplo, são utilizadas para diversas finalidades, que vão desde a medicina até a construção das casas e aldeias. Por isso, a presença desses povos está fortemente ligada à preservação da floresta. Dados de 2021 mostram que as áreas mais preservadas do Brasil foram as terras indígenas, ao menos segundo estudos com base em imagens de satélites e dados de inteligência artificial dos anos 1985 a 2020. A preocupação desses povos em proteger a floresta está diretamente ligada em como os Yanomamis se relacionam com a natureza. Para eles, a floresta é um presente que o Omama, uma entidade Yanomami, deu para os humanos para que vivessem de geração em geração. Por isso, a missão desses indígenas é cuidar da terra que foi passada de geração a geração, pois é essa cultura de cuidado que irá garantir a vida dos Yanomami e da floresta. Mas, às vezes, esse cuidado foge completamente do controle dos indígenas. Desde que fizeram contato com a nossa sociedade, o povo Yanomami teve que lidar com diversos impactos na natureza causados pelas ações de garimpeiros, madeireiros e agropecuaristas. Os dados mostram que no final da década de 80, milhares de pessoas se instalaram na região para desenvolver atividades econômicas, como o garimpo do ouro. Como consequência, somando aos impactos da caça e pesca ilegal, a vida das comunidades indígenas tem sido afetada pela ganância do ser humano. O garimpo prejudica a qualidade da água e do solo e espanta os animais que os indígenas caçam, causando quadros graves de desnutrição e mortes de dezenas de pessoas, incluindo crianças. Nos últimos anos, a situação de contaminação e fome já levou à morte 570 crianças, sendo que 505 tinham menos de 1 ano. Além disso, os Yanomami enfrentam surtos de malária, doença infecciosa transmitida por um mosquito contaminado por um protozoário. No ano de 2022, foram confirmados 11.530 casos de malária na região do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. As pessoas mais afetadas são os maiores de 50 anos, seguidas pelas faixas de 18 a 49 anos e de 5 a 11 anos. Ao que tudo indica, os indígenas do nosso país estão sendo dizimados desde que os portugueses chegaram por aqui. Para você ter uma ideia, a FUNAI afirma que em 1500 existiam 3 milhões de indígenas no Brasil. Em 1650, esse número caiu para 700 mil. E em 1957, chegou a 70 mil indígenas, número mais baixo registrado. Atualmente, os Yanomami enfrentam graves surtos de doenças e de desnutrição, além da inexistência de uma estrutura básica de saúde e segurança, sem falar na ausência de políticas públicas. O fato é que temos que cuidar dos povos originários da terra em que vivemos. Eles guardam um pouco da nossa história, das nossas origens e do nosso país. Sem eles, podemos dizer que o Brasil é uma terra sem identidade. Nos vemos em breve. Tchau.